Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo. Gravar aqui não vai ser uma aula nova, né? Não é uma videoaula nova. Na verdade, essa aula eu vou corrigir umas duas questões que foi recorrente dos alunos estarem me mandando com dúvidas. Então eu vou fazer essa videoaulazinha explicando essas duas questões, tá certo? E do outro assunto também eu separei duas questões das mais, né, reclamadas pelos alunos. A gente está num momento bem diferente, tá certo? De aulas à distância, então a gente vai se adaptando, né? Teremos mais de 30 dias aí pela frente. Estamos nos organizando na escola para que vocês possam fazer as atividades com a maior tranquilidade, tá certo? Então vamos lá. Bem, vamos lá. Aqui é nosso temazinho da aula, resolução das dúvidas enviadas, que é a distância entre dois pontos, que foi o nosso primeiro assunto, que a gente viu a distância, tá certo? E uma das questões que os alunos mais pediram, né, que vocês mais enviaram, foi essa questão 9, que diz o seguinte: sabendo que o ponto Q de coordenadas 1 e x é um ponto do quarto quadrante e que a distância de Q ao ponto P de coordenadas 0 e 4 é 5 raiz de 2. Calcule o valor de x. Esse x que ele está falando é esse x aqui, ó, que está na coordenada y do ponto Q. Tá certo? Então, como ele fala aqui da distância entre P e Q, ó, e que a distância de Q ao ponto P é 5 raiz de 2, então está aqui a fórmulazinha da distância de P ao ponto Q. Então, a formulazinha xp menos xq ao quadrado mais yp menos yq ao quadrado. Uma dúvida que sempre surge é, aqui eu vou colocar primeiro xp ou xq? Tanto faz, certo? Tanto faz eu fazer xp menos xq como xq menos xp. O importante é que, se aqui eu começar com xp, no outro termo eu tenho de começar com yp. Estou começando com o ponto P, então aqui é P. Se eu começasse com o Q, aqui seria Q. Certo? Só uma curiosidade. Você pode começar com qualquer um dos dois. Tá certo? Vamos lá. Então, a distância do ponto P e Q é dada na questão. Ela é 5 raiz de 2. Então, tá aqui, ó. 5 raiz de 2 é igual. Aí, na formulazinha da distância, eu vou substituir as coordenadas. XP, aqui, ó. XP é quanto? 0. 0 menos XQ. XQ é 1. Então, 0 menos 1 ao quadrado. Mais YP, até o YP, ó, 4, então YP menos YQ, YQ é X, menos X, ao quadrado, esse quadrado é fora, tá? Aqui tá errado, ao quadrado. Então, como é que eu saio daqui, né? Eu vou elevar os dois lados da igualdade ao quadrado. Por que eu vou fazer isso? Para eliminar essa raiz aqui, ó. Para eliminar essa raiz aqui, eu elevo ao quadrado, certo? Eu elevando isso aqui ao quadrado, eu tenho obrigatoriamente que elevar o outro lado da igualdade ao quadrado, ok? Então, está aqui, ó, 5 raiz de 2 ao quadrado igual a tudo isso aqui ao quadrado. Para que eu fiz isso? Para eliminar aquela raiz, né? Que eu tenho aqui, ó, eu posso eliminar esse 2 com essa raiz aqui, o índice da raiz. Tá? O índice da raiz com esse aqui. Aí eu desapareço com essa raiz aqui. Tá certo? Desapareço com essa raiz aqui. E fica dessa forma. Sem a raiz no segundo membro. E no primeiro eu desenvolvi isso aqui, ó, essa potência. Aqui é 5 vezes raiz de 2 ao quadrado. Como é um produto, seria esse ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, vezes raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, eu elimino esse 2 com o índice da raiz. Né? Vai sobrar só o 2.
E 5 ao quadrado, 25. Então está aqui, ó, 5 ao quadrado vezes 2. Ok? E aqui só aquele termo lá sem a raiz. Certo? Então resolvi as potências que eu coloquei lá. Próximo passo, 25 vezes 2, 50. 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Certo? Mas, aí esse termo aqui, ó, é um termo que dá trabalho aos alunos até chegar no terceiro ano. Mas ele é bastante simples. Aqui é uma subtração ao quadrado. Isso aqui não é 4 ao quadrado menos x ao quadrado. Não é isso, tá certo? É como se você pegasse aqui o 4 menos x vezes 4 menos x. Tá certo? Você pode fazer essa distributiva. Ou então memorizar a regrazinha lá do 8º ano. Isso aqui ao quadrado é o quadrado do primeiro termo. 4 ao quadrado, 16. Menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. Né? Primeiro termo, segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo. Pronto, seria isso daqui. Tá certo? Esse 4 menos x ao quadrado seria esse termozinho aqui. Tá certo? Resolvendo essa continha aqui, 2 vezes 4, 8x, eu tenho isso daqui. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Lógico que dá para reduzir alguns termos aqui. Ó. Os termos independentes aqui. 1 mais 16, e passa 50 para o lado de lá. Então, reorganizando essa equação do segundo grau, você tem isso aqui. X ao quadrado, menos 8x, menos 33 igual a zero. Então, eu vou ter que descobrir as raízes dessa equação. Eu estou atrás desse meu x aí, tá? E essas raízes, fazendo os cálculos, os devidos cálculos, você encontra para x1 igual a 11 e x2 igual a menos 3. Então, são dois valores que satisfazem, ok? Mas na questão ele fala que o x aqui é um ponto do quarto quadrante. No quarto quadrante, a coordenada x ela é positiva e a coordenada y é negativa, certo? Então esse x aqui obrigatoriamente tem que ser negativo, tá certo? Então eu encontrei dois pontos aqui, mas eu só vou escolher um deles. E é justamente o ponto x igual a menos 3. Por quê? Porque ele o Q é um ponto do quarto quadrante. No quarto quadrante, a coordenada y é menos 3. Ok, pessoal? É uma questão que dá um pouquinho de trabalho, mas dá para resolver, tá certo? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui para mais uma questão desse bloco de exercício de distância entre dois pontos que eu passei para vocês, tá? Então, resolução das dúvidas enviadas, distância entre dois pontos. Uma outra questão que os alunos me mandaram, né, que estava com dificuldade de resolver, era a questão 11. Calcule o perímetro e a área de triângulo cujos vértices são esses aí. A, menos 1 e 2, B, 2 e 6 e C, 5 e 2. Dá um pouquinho de trabalho essa questão, mas com tranquilidade, com paciência, dá para a gente resolver. Vamos fazer ela aqui passo a passo, ok? Então, triângulo, desenho um triângulo aqui, triângulo A, B e C, supondo com essas coordenadas, tá certo? Se você quiser desenhar o triângulo em um plano cartesiano, para você ver mais ou menos como é que fica o triângulo, às vezes até você desenhando no plano cartesiano, você tem uma ideia, né, de como é que você vai fazer a resposta e tudo, tá? Mas aqui eu vou fazer de forma genérica, aqui o triângulo sem estar no plano cartesiano. Então, se ele é um triângulo, a distância, para eu achar os lados do triângulo, eu faço a distância de A até B, encontro esse lado. De B até C, encontro o valor desse lado, né, que é essa distância. A distância de A até C, encontro esse lado. O perímetro de um triângulo, o perímetro de uma figura plana, é a soma, né, dessas linhazinhas aqui. Tá? É a soma, no caso do triângulo, a soma dos seus lados. Ok? Então, calculando aqui a distância de A até B. Não coloquei mais a fórmula, a gente tem que se acostumar já com essa fórmula. Seria, no caso aqui eu coloquei xb menos
XA, então XA é menos 1. Então eu vou colocar aqui menos da fórmula, menos 1 ao quadrado. Aí mais, observe que eu comecei com XB, então aqui tem que ser o quê? YB. Então YB, 6, menos YA, que é 2. Tá? Então, ó, XB menos XA, YB menos YA ao quadrado. Certo? Então, isso daqui vai dar igual a, fazendo as continhas aqui, dá 25 aqui embaixo. Ó. 2, aí menos com menos fica mais, então fica 2 mais 1, 3 ao quadrado, 9. Mais 6 menos 2, 4 ao quadrado, 16. Então, 9 mais 16, 25. Raiz de 25, 5. Então, nós já encontramos aqui o lado AB. O lado AB mede 5. Tá certo? Vamos aqui para o lado AC. Esse ladozinho de baixo aqui, ó. AC. Aqui eu comecei como XC, ó. XC, 5, menos XA, menos 1, né? A e C. XC menos XA ao quadrado, mais YC, ó, menos YA, também é 2, ao quadrado. Tá? Faz o joguinho de sinal aqui também. Então, resolvendo aqui, ó, eu teria 5, aí esse menos com menos fica mais, então 5 mais 1, 6, 6 ao quadrado, 36. Mas, isso aqui dá 0, né? 2 menos 2, 0 ao quadrado dá 0. Então, eu fiquei só com 36. Ou seja, a raiz de 36. Raiz de 36 igual a 6. Então, lado AC, 6. Ok? Vamos agora para o último lado, lado BC. Lado BC. Eu comecei aqui com XC, ó. Poderia começar com XB? Poderia. Poderia ser 2 menos 5. Mas eu escolhi começar com XC. Então, ó, XC, 5, menos XB, 2, ao quadrado. Mais YC, 2, menos YB, 6, ao quadrado. Tá? Fazendo as continhas aqui. Aqui eu teria, ó, 5 menos 2, 3. 3 ao quadrado, 9. Mais 2 menos 6 dá menos 4. Ao quadrado dá 16. Okay? 9 mais 16, raiz de 25 novamente. Okay? Então, raiz de 25 é 5 também. Então, o lado BC é 5. Então, está aqui o meu triângulo com os lados. Né? Então, já tem os lados, dá para eu achar o perímetro e a área. São duas perguntas diferentes. O perímetro de um triângulo é a soma dos seus lados. Tá? Então, já encontrei os lados pela formazinha da distância. Tá? Um pouquinho de trabalho esses cálculos aqui, mas é só questão de acostumar a fazer esses cálculos. Tá certo, pessoal? Aqui por... Continuando. Calcular o perímetro, está aí a nossa pergunta, e está aqui a figurazinha já encontrada dos lados, ok? Então vamos lá. Para eu achar o perímetro é tranquilo, é só você somar os lados, tá? Mas para eu achar a área, eu vou precisar da altura do triângulo, para que eu possa aplicar na formulazinha da área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Então, vou pegar essa base aqui, esse como sendo a minha base do triângulo, e essa aqui é a altura. Então, vai ser o produto da base vezes a altura dividido por 2. Ok? Só que eu não tenho o valor da altura do triângulo. A questão não dá, né? E eu calculei aqui só os lados. Mas, como ele é um triângulo isósceles tem os dois lados iguais. E no triângulo isósceles, em que esses dois lados são iguais, a altura corta o outro segmento bem ao meio. Tá? Eu posso dizer isso porque o triângulo é isósceles. Se não fosse, esses lados não fossem iguais, eu não poderia garantir que essa altura dividisse esse lado ao meio. Tá? Mas como ele é um triângulo isósceles, divide bem ao meio. Então, se aqui mede 6, esse ladinho aqui mede 3. Tá?
Então eu posso olhar só para esse triângulo retângulo aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Esse aqui é um triângulo retângulo, tá? De lado 3, 5 e falta o lado da altura. Coloco na formulazinha, né, do Teorema de Pitágoras. Seria a hipotenusa ao quadrado. Esse lado está servindo como hipotenusa. Está oposto ao ângulo reto. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um vai ser 3 e o outro vai ser justamente a minha altura. Então, com essa formulazinha aqui, eu calculo a altura do triângulo. A minha altura vai ser 4. Ok? Fazendo as continhas aqui, 25, passo 9 subtraindo. Você vai ter aí 16, raiz de 16 igual a 4. Ok? Então, eu tenho a altura. Perímetro, como eu falei, soma dos lados. 5 mais 6 mais 5. Isso aqui dá 16 UC. Esse UC é a unidade de comprimento, já que a questão não deu se era metro, se era centímetro, se era decímetro. Então, você usa o C, unidade de comprimento. Então, 16 unidades de comprimento. E para a minha área, eu falei base, a base mede 6, vezes a altura mede 4, dividido por 2. Então, 6 vezes 4, 24, dividido por 2, 12. Ok? Então, está aí o meu perímetro e a minha área. Então, algumas questões de distância você vai precisar, né, ter uma noção de outros assuntos passados aí, como nesse caso aqui foi triângulo, né? A matemática ela é um pouco cumulativa, né? Para você fazer alguma questão, você precisa de conhecimentos anteriores para poder resolver, ok? Bom, era isso aí que eu queria dizer para vocês. Nos encontramos na próxima aula. Valeu, pessoal!